para você é o principal, o maior erro que faz diferença. Não tô falando aquele trem assim, o cara não tinha um orçamento doméstico, o quê? Porque a gente sabe que se o cara investir ali 30% do que ele ganha, vai fazer pouca diferença o fato dele controlar ou não o orçamento, né? Muitas vezes o cara não é controlado, não é organizado, mas não tem esse impacto ali. A gente sabe que dependendo do que o cara tá fazendo, apesar dele estar diversificando ali meio errado, se o cara faz uma estruturação legal e se investe em bons ativos também, vai fazer diferença, né? Se o dinheiro tá dividido em bons ativos, no geral, não importa se ele tá sabendo o que ele tá fazendo muito bem, e mesmo assim, muitas vezes acaba acertando. O que são aqueles exercícios, cara? Se o cara fizer isso, eu quero esse. Se o cara fizer isso, ele tá começando com o Douglas aqui. O primeiro é você ver uma empresa, você como cliente dessa empresa, e achar que essa empresa é uma boa ação. Uma empresa boa não necessariamente vai ser uma boa ação, porque existem outras métricas para você analisar uma ação. Se o valuation dela está naquele preço adequado, se ela tem bons retornos, se ela tem lucratividade, se o endividamento dela está saudável. Então, assim, não é porque eu sou cliente, por exemplo, da Pets, que que a ação é boa. Um exemplo, né? Mas sabe que De isso aí que você varejo. falou tem uma coisa muito interessante, né? Normalmente, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente tende a procurar por empresas que a gente conhece, é um viés de confirmação que a gente tem. Mas sabe que tem a história do Ronald Reagan, não sei se vocês conhecem, o zelador que morreu Não. multimilionário, tarará. Você já viu qual era a filosofia de investimento deles, né? Ele só investia em empresas daqueles produtos que ele consumia. Então ele investiu em empresa da operadora telefônica, ele investiu na empresa da Chevrolet, que era fabricante do carro dele, né? Que é a GM, né? No Brasil, a Chevrolet General Motors. E ele foi investindo em várias empresas ali na farmácia, de onde ele comprava e tal. Só que, como ele já era um senhor de idade, aqueles produtos que ele consumia desde sempre eram, na verdade, de empresas perenes, né? Então, quando você é velho, um idoso, pode fazer sentido para você. Você vê que é sempre toda regra acaba tendo uma exceção ali. Eu acho que é menos pior o cara investir em empresas que ele consome há 40 anos do que muitas vezes outros tipos de análise. Mas eu concordo 100% que Sim. com o viés é ruim. Só quis dar um. E tem outro ponto também, é que às vezes quando o cliente inicia na consultoria, a gente faz uma análise prévia da carteira para depois a gente ver os objetivos que ele tem ao longo da nossa consultoria. E eu percebo que tem muitos clientes que vêm para a gente e às vezes ele tem exposição em dois ativos, que um ativo já tem participação em no mesmo negócio. Então, por exemplo, quando a gente pega a Cosan e pega a Raiz ou a Rumo, poxa, a Cosan já é uma hold que já tem participação nesses dois ativos. Então não faz tanto sentido você permanecer com esses três na carteira.